Bom dia, luz do dia! Nós aqui novamente para um papo de alma profundo, respondendo a todas as principais perguntas em relação aos principais temas que vocês, da minha audiência, no Instagram, no YouTube, das minhas alunas do curso 100% online Be Light me trazem em relação aos principais temas que giram em torno da construção do seu oásis particular de paz em meio ao caos, passe o que passe. Treino a treino, até que dê certo. Combinado? E o que nós vamos falar aqui hoje é um tema muito controverso e por isso mesmo fomentador da possibilidade de pensarmos fora da caixa, de refletirmos sobre aspectos talvez até aqui mais obscuros, mais ocultos, sem qualquer pretensão de ser essa a verdade absoluta sobre o tema, mas para nos fazer pensar juntos e em algum nível saciar e nutrir a curiosidade, o desejo de melhor entender esse tema que é qual, Tetê? Como lidar com o possível desencontro do que você mais quer com o que as pessoas esperam que você queira. Em outras palavras, como lidar com o fato de você ter desejos, sonhos, movimento de alma pessoais que não representam, de ponto de vista social, o estereótipo que as pessoas veem em você. Se eu tivesse aquele efeito que cai assim, como é que cai aqueles negócios de carnaval, assim, eu colocaria aqui agora. Porque eu penso que essa pergunta, ela abre a possibilidade da gente refletir sobre muita coisa, inclusive sobre por que a Tetê não está aparecendo nesse vídeo, né, Tetê? A Tetê vai aparecer no melhor tempo dela, ela está aqui se fortalecendo para esse momento, né, Tetê? Por enquanto, vocês ficam bem familiarizados com a voz da Tetê, representando a voz de todas as mulheres. E essa é uma pergunta tão potente que fizemos questão de eleger ela como sendo a primeira, para dar vazão a tudo que a gente pode aqui, então, compartilhar, que nos permite, inclusive, resgatar a história da dor da alma na evolução humana. Eu acho que isso é muito válido para trazer uma moldura para a nossa reflexão em relação a como lidar com isso, né? Que é de que, eventualmente, você quer o que ninguém aceita que você queira, ou que as pessoas acham que não compete a você querer, porque não representa a imagem que você passa, o impacto que você está gerando, ou porque as pessoas simplesmente têm aí opiniões demais. Então vamos contextualizar essa história da humanidade. Eu estava ainda essa semana me aprofundando nesse estudo e eu tive a oportunidade de resgatar o quanto lá no século XIX a grande dor da alma consistia na histeria, na culpa, no excesso de proibições, de julgos e, portanto, na necessidade de extravasar ou de dar lugar a se querer tanto fazer o que não se pode. E aí Freud mesmo catalogava como boa parte dos seus atendimentos e dos seus quadros de ajuda e atendimento as histerias, como as histerias sendo realmente assim algo muito comum, o típico da dor da alma ali. E aí já agora, caminhando aqui para nosso quase 2 séculos depois, né, pelo menos falando em termos de século, já aqui beirando 2020, basicamente o que a gente observa é na contemporaneidade, uma condição em se poder tudo, se pode quase tudo, mas se incita a poder tudo, se acredita que isso é liberdade, se acredita que isso é respeito, deixar livre, deixar ser. E aí dentro desse contexto, o que a gente observa como grandes duas dores da alma é você ser tão incitado a fazer, ativar, transformar, ir, go, que ou você experimenta um nível de dor da alma, de falta de capacidade, de falta de energia e vitalidade para então fazer, podendo inclusive vivenciar um quadro grave, sério de depressão, ou você pode experimentar a outra ponta desse contexto em tudo pode, de compulsão, de transtornos realmente, de repetições obsessivas, compulsivas, seja com relação a fazer, seja com relação a esporte, seja com relação a comida, a bebida, a droga, a sexo e também a opiniões. Então, um pouco do contexto da moldura e da conjuntura do nosso momento como evolução, como um espaço mais livre, né, de fazer, de poder existir, de expressar, são os excessos disso. Então, falar em como equilibrar o que você mais deseja com o que se espera que você pode ou não desejar, é falar que você vai ter que enquadrar isso num contexto em que se esperam que as pessoas tenham ou omissão quanto a isso, indiferença quanto a isso,
ou excesso de opiniões quanto a isso, mesmo quando isso possa não dizer nada a respeito à vida delas, não fazer diferença nenhuma na vida delas, e elas estarem inclusive se metendo em encrenca por estarem expressando, não só tendo opiniões em excesso e em demasia, funcionando como distrações para ela, mas como também de expressar isso e de fazer isso um movimento manipulatório, indutivo, impositivo e violento de colocar a tua verdade como a máxima, mais linda verdade, a absoluta verdade da vida, dificultando comunicação, dificultando o convívio. Agora, no que eu acredito e no que eu realmente, o que eu mais observo nesses 20 anos de estudo, 12 anos aí de práticas de apoio, sobretudo a mulheres realizadoras, é que se você tem um talento e um dom e um chamado e um desejo ardente de imprimir uma diferença, de realizar algo no mundo, você tem sim, de alguma maneira, que encontrar a sua melhor maneira de entregar isso no mundo. Então eu acho que simplesmente a terapia do foda-se, ela em si, claro que pensar nela é útil, mas em si como um todo, me parece que ela não conta toda a verdade. Porque foda-se não, porque afinal de contas você vem para compor com o mundo e não foda-se o mundo. Existe um substrato, uma resultante que você mesmo quer ter na sua interação com o mundo e naquilo que você escolhe, pelo menos conscientemente, deixar de legado e de impacto no mundo. Então não foda-se o impacto, não foda-se o legado. Dane-se, não dane-se, mas também não seja refém disso. E então como, né? Como caminhar, como dançar com isso, de responsabilizar-se pelo que se quer, pelo que se deseja, pelo movimento que tem e de como entregar isso como impacto e como legado da melhor maneira, sem estar refém do que o outro acha que você tem direito de querer ou que sequer o outro acha que condiz com o seu estereótipo. E aí eu vou contar um pouquinho do que é a experiência minha nisso e talvez falar aqui de alguns casos de clientes que ajudam a refletir nisso, porque basicamente eu entendo que de acordo com a missão de cada pessoa, todos, uns mais, outros menos, cada qual em sua área, temos por desafio de existência, desafio existencial, aceitar quem você é e expressar da melhor maneira quem você é, do ponto de vista da sua essência, daquilo que você tem de melhor e de pior, evoluindo, melhorando. E aí dentro dessa perspectiva, você leva às vezes uma vida inteira dançando com isso, tipo, aqui excedi, aqui fiz demais para agradar, ali fiz demais a ponto da indiferença. E aí tem um sociólogo francês que dizia lá na década de 20 do século passado, que isso fala um pouco também do valor humano e da sagrada necessidade humana universal para ser feliz que todos temos, de segurança e de liberdade. Então, ele diz algo incrível, eu estava resgatando isso ainda essa semana, compartilhei com algumas clientes, compartilhei com algumas mentoradas, com algumas alunas, esses meus vídeos de referência e estudo. O Baum dizia, então, lá em 1920, que, bom, todos nós temos necessidade de segurança e todos nós temos necessidade de liberdade. E a verdade é que não existe uma regra de ouro. Não existe uma fórmula mágica do quanto de liberdade e do quanto de segurança o humano precisa para sentir-se feliz. Mas o que existe é a percepção de que, inevitavelmente, quanto mais eu caminho em direção à liberdade, mais eu me afasto da segurança. E quanto mais eu caminho em direção à segurança, mais eu me afasto da liberdade. E aqui, se a gente fizer um contraponto em relação a opiniões e interrelações com o todo, com o outro, na entrega do teu talento, na entrega da sua verdade e da sua melhor autoaceitação de quem você é, nós estaríamos dizendo que essa dança, ela também se aplica a como melhor equilibrar a expressão do seu desejo e movimento de alma em relação ao que o outro dialoga com você sobre isso. Porque eu penso que eu tenho, todos temos a sagrada necessidade de ser amada, de ser amado, de ser aceito e de, em algum nível, fazer a diferença. Claro que cada um direciona isso de uma maneira. E então isso tem a ver com segurança. Isso tem a ver com o valor da segurança, do quanto a sua existência, ela é acolhida, ela é reconhecida, ela faz realmente um querer estar junto. E do quanto você consegue exercer isso conectando-se com a sua autenticidade, que aí é a liberdade. Honrando o seu movimento que às vezes não condiz com o que estão esperando de você. Então, da mesma maneira que Baum dizia em 1920
que a quantidade de liberdade e de segurança exata para a felicidade não se tem, e que ninguém sabe, e que ninguém alcançou isso perfeitamente, que não existe uma referência disso, pelo menos não entre mortais, entre humanos normais, eu penso que igual se aplica aqui. Esse movimento do quanto compassivamente, com quanto em compaixão você expressa a sua liberdade de ser quem você é, em equilíbrio, em harmonia com o seu valor de segurança, de conexão com o outro, empatia com o outro, acolhida da opinião do outro. Mas aí a gente precisa fazer um novo recorte, a gente precisa fazer uma amostragem, que é, pelo menos em se tratando do movimento de alma e de fazer o que te compete fazer e ser quem te compete ser, você se ater à segurança e à necessidade de ser amado e ser aceito para aqueles que realmente lhe sejam mais afetos. Porque se você mirar o todo, aí você se perdeu. Aí é um oceano vermelho de tiroteio, facada, de um universo macro de excessos, de compulsões e de indiferenças e de depressões, em que eu não sei por que ainda faz tanto sentido para tantas pessoas dar tanta importância. Porque uma coisa é a necessidade de ser amado e ser aceito por aqueles que têm acesso a quem de verdade você é. E a outra coisa é você ter necessidade de ser aceito e ser amado por aqueles que não te conhecem, ou que têm uma fração muito diminuta de quem você é, que é o caso de quem de repente, eventualmente, contacta você com apenas uma primeira impressão. E aí tem um outro aspecto disso que precisa ser colocado como cartas no baralho, todas na mesa, para que a gente encontre um panorama melhor possível para cada um aqui. Que é de que é da natureza humana e é inevitável que, por defesa, você de pronto rotule para entender se é seguro mais se aproximar ou mais se distanciar. Então, é instintivo que você, como de pronto, como de primeiro contato, busque uma referência interna se você agrada ou desagrada, gosta ou desgosta. E que você, então, corra o risco de se posicionar a partir daí, repetidamente, como acumulativamente, com exclusiva sua primeira impressão, que pode estar equivocada. Porque a sua primeira impressão, ela é com um rótulo, ela é com a embalagem, ela é com realmente a primeira impressão. Ainda que ela traga um acesso com a tua intuição, é preciso permitir, para opinar, eu penso que opinar sem ser compulsivamente, formular uma opinião mais verdadeira sobre qualquer experiência, você precisaria minimamente se expor a ela, compreendê-la, observá-la, no mínimo experimentá-la, para a partir disso não incidir no risco de ficar na extrema superficialidade. E aí você se ocupar da opinião, dos excessos de opiniões de quem não foi minimamente exposto a você, aí eu já acho que é bem patológico, bem perigoso, mesmo que às vezes inevitável, porque num dia a gente oscila muito, em um dia de maior carência, um dia de maior vulnerabilidade, um dia realmente em que a dor da alma esteja mais aflorada, talvez te faça muito sentido e mesmo sabendo que não é o caminho, gere um impacto emocional maior, a opinião daquele que te desconhece, a opinião daquele que mesmo te desconhecendo se dá o sagrado direito de ter opiniões demais ou até de expressá-las violentamente. E aí vem uma outra coisa para a gente colocar tudo isso na mesa e pensar nas outras perguntas aí, que é de que, bom, sabemos que estamos na contemporaneidade, num contexto de que tudo pode e de que a tendência nesse movimento é ou deprimir como dor ou compulsivamente compulsionar, inclusive opinar. Sabendo que existe uma necessidade de composição entre segurança e liberdade, que aqui eu estou fazendo uma equivalência entre autenticidade e empatia. E sabendo que a gente está falando de que talvez um dos maiores problemas da vida, já não é da contemporaneidade, é da evolução humana, é da inter-relação humana, independente do tempo, é a negociação, é a composição, é a capacidade de integração do todo, dos sermos todos um, no sentido não só quântico, mas no sentido de que estamos todos juntos aqui, com expressões diferentes de quem somos, buscando uma maneira de respeitar-se, buscando uma expressão de civilidade. Eu penso que, bom, então você seguir o seu movimento de alma, permitindo-se fazer aquilo que não se quer que você faça, ou não se aceita que você faça, ou que se julga que você faça, também tem a ver com você ter a oportunidade de treinar muito da comunicação para a paz.
de você treinar em si, treinar com o outro, a compreensão de que o outro, tudo bem, é possível que o outro tenha opinião demais, é possível que o outro esteja deprimido, é possível que o outro esteja fazendo um treino maior ou menor da liberdade dele, aferindo a opinião dele sobre você violentamente, e que cabe a você, dentro desse cenário, exercitar a sua autocomunicação passiva com você mesmo e com o outro. E isso é desafiante, no sentido de entender que o outro tem direito de ter a opinião dele, e que se ele, inclusive, for capaz de expressar isso respeitosamente, essa opinião de contradito, essa opinião de contraposição respeitosamente, pode ser muito rico o diálogo. Mas mesmo que ele não seja capaz e o faça violentamente, você pode filtrar isso de maneira a trazer isso como um contraponto reflexivo, se essa pessoa representa dentre as pessoas que estão suficientemente expostas a você e que em algum nível, né, realmente importam no seu processo de evolução, porque elas estão como que caminhando na sua jornada com você, em algum quantitativo que faz sentido minimamente refletir sobre a opinião dela, não para concordar, mas para pelo menos aceitar que ela tenha essa opinião e que você possa, a partir disso, revalidar, revisitar a sua opinião, que pode, inclusive, livre e sagradamente ser diferente da do outro. É como aprender a realmente conviver com mais empatia e mais respeito com o diferente, sem fazer disso uma imposição nem para si, nem para o outro. Então, dito isso, nesse cenário bem macro, que é da contemporaneidade, do que se espera de patologias, de distorções comportamentais, de desvios de conduta, de desvios de caráter, e do que realmente é a necessidade humana de liberdade e de segurança, de autenticidade e de empatia, e de sentir-se amado, de deixar um legado, e reconhecendo que vai ter sempre uma necessidade de convívio com o distinto, com o diferente, e existe uma maneira de conectar respeitosa, que é a da comunicação pacífica, que não é passiva, mas que é contemplativa, de que assim, qual é a tua necessidade quando você me fala isso? Né? E qual é a minha necessidade quando eu expresso isso? E aonde elas podem se encontrar? E aonde a gente pode encontrar um ponto de negociação aqui que faça sentido? Quando eu penso nisso tudo, eu penso que tudo serve de pano de fundo. Que tudo, no fundo, é um cenário da evolução de todos nós. E quando eu lembro particularmente do meu esforço e da minha autoviolência, quando criança e quando adolescente, em me adequar, eu lembro que ali já eram meus primeiros halteres. Ali já era realmente as minhas primeiras fases e anos de desenvolvimento para o que então aqui posso eu falar, fazer, ajudar. Porque assim, foi para mim mesmo um trabalho longo, que não acabou, e eu não acredito que vai acabar enquanto houver vida, de como eu vou me desvencilhando dos excessos e compulsivas necessidades de segurança, desde esse ponto de ser amada, desde esse ponto de ser compreendida, desde esse ponto de ser aceita. Porque eu venho de uma história, e quem tem estudo nisso, rapidamente lê isso, né? As pessoas todas que tive de mentores, todas as pessoas que tive como referência, terapeutas, professores, que têm estudo nisso, rapidamente leem isso, que eu venho de uma história, por memórias intrauterinas, por contexto familiar, de ser aceita, de buscar aceitação, de conquistar lugar. E que vem desde criança querendo acertar, ser a boa filha, a boa isso, a boa aquilo, a perfeccionista e tal. E isso me traz inúmeras memórias com as quais, mesmo com muito trabalho e muita terapia, eu lido até aqui e seguirei lidando, no sentido de, em algumas áreas da vida, eu ser mais padrão. Mas eu era muito mais padrão do que eu sou hoje, porque, na verdade, padrão dentro do que a sociedade entende como padrão, vamos falar assim, nos seus excessos de opiniões. Porque era uma necessidade mais latente da minha criança, da minha adolescência, enquadrar-me, estar no padrão. Até que só na fase adulta eu fui me dando conta do quanto adequar-me a alguns padrões era altamente violento para mim e deixava de fazer sentido. Deixava de fazer sentido porque já não tinha mais uma coerência. Talvez nunca tivesse tido, mas era eu que não via. Mas a maturidade, a autorrealização e a se soltar e encontrar um novo equilíbrio entre segurança e liberdade foi me dando espaço para mais testes, para mais exploração. E eu percebo que não só na minha história, na minha jornada, mas na história de todas as mulheres que eu acompanho, na história principalmente
que a Miriam Goldenberg traz nos seus estudos, nas suas pesquisas, falando da bela velhice e falando dessas necessidades da mulher madura e da felicidade da mulher madura, sobretudo das mulheres para lá de 60 anos, ela coloca muito isso, que a tendência como evolução é você caminhar muito mais em direção à liberdade, porque se investiu na história da mulher até aqui, possivelmente entre infância, adolescência e fase adulta, muito na segurança, nos interesses voltados à família, ao cuidado com o outro. Então, quanto mais ela amadurece, mais ela se aproxima da felicidade e mais ela honra o respeito e mais ela honra o movimento de ir mais para a liberdade do autocuidado, daquilo que faz sentido para ela. Eu acho que eu fui uma agraciada, eu acho que eu estou vivendo esse trem precoce, eu acho que eu estou vivendo 60 anos com 36. Em algum nível, isso sempre me passou. Minha mãe dizia que fazer aqui uma terapia em grupo, pode? Isso dá margem a excessos de opiniões, mas estamos aqui para se expor mesmo e para, de alguma maneira, gerar utilidade com isso e cada um ficar com o que queira, né? A minha mãe dizia que eu era uma criança velha, que eu era uma adolescente velha, no sentido de necessidades, no sentido de reflexões, no sentido de buscas. E eu penso que, em algum nível, eu estou com a minha mulher madura, minha sábia mulher madura aqui, me gerando um movimento de alma que é muito típico no Brasil, classe média, que é a amostragem principal de pesquisa da Miriam Goldenberg, nessa direção. Eu tenho essa minha sábia mulher aqui, essa minha mulher de 60 anos, ela me coabita, de que assim, quanto mais eu vivo, já hoje, com 36 anos, mais eu me sinto no movimento da autenticidade, mais eu honro e respeito isso, e mais então eu flerto com a liberdade do que com a segurança. Não porque a segurança não me seja importante, não porque a opinião do outro não me seja importante, mas porque cada vez eu sou mais criteriosa com a opinião de quem me é importante. E com o meu legado e com a minha missão. E com o quanto isso tem o sagrado direito de incomodar os outros. E dos outros terem suas múltiplas opiniões. E do quanto isso pode soar incoerente, sim, porque vai soar e assim sempre foi, viu? E eu acho que nisso está um pouco a minha missão e isso está um pouco o meu altar que me prepara para a profissão e nisso está um pouco cada história de cada mulher também, porque eu me sinto muito junto com todas as mulheres nisso, que é de que a mulher, por uma necessidade de ser amada, ainda mais talvez objetiva do que o homem, ela primeiro vai muito para isso, ser amada, ser amada, ser amada. E depois ela vai desconstruindo isso. E aí ela vai recontratando a medida e o peso, né? E eu sinto que um dos maiores legados que eu tenho conseguido gerar até aqui, e que eu espero gerar ainda melhor, é como é que você pode realmente se libertar, ser você em respeito com o todo. Porque eu ainda acho que até nisso tem muitos exemplos extremistas. Ou foda-se, os outros, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, sou super sincero mesmo, tô nem aí, tô nem aí. Ou também omisso por completo, submisso, indiferente, né? Ou também completamente refém, ou completamente dependente, porque uma coisa é preferir que o outro tivesse gostado, a outra é exigir. Uma coisa é ter um movimento que é por parte da segurança e do desejo de ser amado, de ser benquisto, de ser acolhido, de ser útil, sendo autenticamente quem você é. A outra coisa é ser refém disso. A outra coisa é abrir mão de ser quem você é, porque isso desagrada. E aí, esse ponto, né, essa dança, nem tanto para lá, nem tanto para cá, é a dança da vida. É a dança do nunca tá pronto. É a dança do tenta de novo. É a dança do vai mais uma vez. Troca a música, maestro. Adapta o ritmo. Beleza? La segunda pergunta. Qual é, Tetê? Muito interessante. Como você é uma pessoa muito autêntica, muito verdadeira, eu queria saber se isso te causa algum desconforto em certas situações. Muitos. La verdade de la pergunta é que muitos. E sobreviver ao desconforto é necessário, é o convite. Mas eu aprendi a fazer desse desconforto um caminho. E eu penso que ele me permite explorar isso que a minha mulher de 60 anos aqui traz, que é hora de mais liberdade, menos segurança. Hora de mais verdade, no sentido da verdade que eu posso contactar neste momento, e menos convenção, menos atender a expectativas. Porque, não obstante a minha mulher de 60 anos exista e me coabita,
existe a minha criança aqui também, né? Existe essa criança minha que me coabita e para quem eu olho, e sobretudo na minha lunação, na minha menstruação, ali eu tenho aquele momento do mês de mais intimidade. Então, sim, são muitos os desconfortos. Eram maiores, mas eles continuam existindo. Porque... Primeiro porque eu preciso desconfortavelmente me convidar, eu quero desconfortavelmente me convidar, é uma escolha consciente minha, nunca acreditar demais nos elogios que eu recebo, nem acreditar demais nas críticas que eu recebo. Nunca tomar excessivo contato, compulsivo contato, porque eu penso que é perigoso demais você acreditar demais nos elogios, porque você pode se perder, como eu penso que é perigoso demais e excessivo demais você se apegar aquilo que não represente a expectativa do outro, porque você não tem o menor controle e domínio sobre a expectativa do outro, o momento do outro, a história do outro, a memória do outro e o real filtro do outro, né? Desde que prisma o outro te olha, te percebe, te julga, te critica, te condena, te rotula. E aí, desde dessa condição, o primeiro desconforto que eu penso que vai existir sempre, eu tenho aprendido a me familiarizar com esse desconforto, é nem tão pouco, nem tão muito, nem de nenhuma percepção. Não sei se eu me fiz clara, mas tipo, como exercitar a moderação e não excessividade na vida, na jornada, para comigo mesmo. Porque inclusive eu tenho uma outra parte minha, falando da terapia coletiva aqui, né? Que ela é dada, ela é da minha natureza, eu procuro ser a mais verdadeira com ela quanto ao que posso, que ela é dada algumas extravagâncias. Eu tenho a criança, eu tenho a sábia, eu tenho a extravagante. A extravagante me habita, ela me acompanha desde criança. Minha mãe conta que, independente da moda e da etiqueta, eu enfiava um anel em cada dedo. E eu gostava muito de maquiagem, e eu gostava muito de alguns mundos que não me representavam por completo, mas também me pertenciam desde criança. Eu era a criança e a adolescente de muitas tribos, e a que não estava por inteiro em nenhuma tribo. E que vivia esse conflito existencial de gostar de todas, mas não ser de nenhuma. E que precisava, então, desde criança, treinar esse exercício da comunicação pacífica, nem tão pouco, nem tão muito. Um pouco disso, mas um pouco daquilo também. E essa tentativa extenuante, porque foi para mim, eu sou uma pessoa da minha natureza intensa. E desde essa busca de respeito à intensidade, eu queria, quando criança, me adequar inteiramente em uma tribo, mas eu não conseguia. Então essa parte minha extravagante, que coabita com essa parte minha sábia, que coabita com essa parte minha criança, que eu acredito que existe em toda mulher, elas ficam conversando e às vezes elas encontram um maior acordo entre elas, às vezes elas encontram menor acordo entre elas, mas basicamente elas me treinam a todo tempo a não tomar como verdade absoluta nenhuma delas, mas acolher como um nível de verdade cada uma delas. Então, assim, isso já é um desconforto. Tipo, é agora extravagante falando, é a sábia, é a criança. As necessidades delas são completamente diferentes, mas elas podem coabitar-me mais ou menos em harmonia. E ouvi-las e contemplá-las e harmonizar tudo isso dentro de mim, por si só, já é um desconforto muito familiar. Existe esse primeiro desconforto de ser tão autêntico, que é tipo assim, ai meu Deus, estou sendo autêntico a quem dentro de mim? Parece esquizofrênico, né? Ai, tem esse nível também. Ou estou sendo autêntico em relação a que nível de verdade? Porque eu também me convido a perceber que por mais autêntico que eu estou buscando ser, é desde o nível de verdade que eu posso acessar desse momento. E isso é orgânico, isso muda. Então, quem sou eu para dizer que eu sou a mais autêntica, se a autenticidade que eu expresso e exerço é o que eu posso, e que a de amanhã pode ser completamente diferente? Esse é um outro desconforto, nossa, jurei que eu estava super certa e sendo autêntica lá, e agora vejo que aquilo lá, não. Eu realmente estava movida a mais segurança, a ser amada, e agora que eu estou realmente mais distanciada disso, eu percebo que aquilo não é tão autêntico. Autêntico agora é outra coisa, é distanciar-me daquilo, é libertar-me daquilo. Segundo desconforto. E o terceiro desconforto, que eu aprendo a me divertir com ele, mas nem sempre é fácil, é o desconforto da consternação do outro. Porque verdadeiramente, ainda que eu sinta que nisso há uma utilidade, uma verdade, um apoio, uma ajuda, é desconfortável chocar os outros. Tipo assim, quem é essa criatura
falando de equilíbrio, falando de meditação, falando de desenvolvimento humano, que me soa tão padrão? Quem é essa criatura que fala de meditação maquiada? Quem é essa criatura que descolora o cabelo e que aos olhos rotulantes da sociedade compulsivamente opinante se enquadra muito no padrão de Patricinha? Quem é essa criatura? Essa criatura é o que ela é, que gera as impressões que pode gerar e que sente desconforto quando se dá conta de que isso ainda às vezes é muito chocante para o outro. Porque para mim é tão natural e é tão autêntico que às vezes me assusta o quanto para o outro isso é conflitante. Tipo assim, nossa, é verdade, né? É verdade mesmo que nessa jornada de estudo, de desenvolvimento humano, eu não encontrei tantas referências de pessoas que me lembrassem de mim. Eu encontrei, por inteiro, eu encontrei mais referências de pessoas que me lembrassem de partes de mim e não do todo de mim. E eu penso que isso é a vida. Tipo, se você encontrasse alguma experiência, alguma referência que representasse o todo de você, então você poderia dizer que você já foi concebido antes, que algo do que você é por completo já existe e que então não há algo mais a integrar e a evoluir. Então, percebe que tem uma contradição de um pouco esperar encontrar um caminho que seja completamente representativo de você, um pouco caber a você criar ele? Que assim, eu queria encontrar uma tribo que me representasse por inteiro, mas na verdade eu nunca encontrei. E na verdade eu nunca encontrei porque me cabe criá-la. Eu nunca encontrei uma referência, um mentor que no todo representasse o que eu me sinto representar por completo, mas sim por partes. Mas em partes porque me cabe eu criar a minha própria automestria. Eu nunca encontrei uma escola que respondesse todas as minhas perguntas, mas um pouco porque me cabia visitar mais que uma escola. E um pouco eu me sacrifiquei e me penalizei por isso, nesse momento de mais busca da segurança. Outro pouco agora eu me permito mais a liberdade. E qual é o ponto de equilíbrio? Eu não sei. Eu só sei que não sei e que não desistirei. E que algumas perguntas estão para não serem respondidas, porque estão para, na busca da sua resposta, mover-nos, assim como a democracia do meu belo professor Carlão, de IED, lembrando que o que importa é mover-se. Bora para a última pergunta. Então vamos. Como a gente pode lidar com o medo do desconforto, raiva, incompreensão, às vezes julgamento do outro ser irreversível? Como é que a gente pode lidar? A gente pode lidar lidando, né? A gente pode lidar vivendo, sabendo que ele existe, ele é real. O desencontro de necessidades e de sagrado direito de existir de cada qual e de opinar, seja em demasia ou não, pode uma hora se tornar irreversivelmente incompatível com o seu. Mas eu penso que há um medo pior que esse. Eu penso que o medo pior do que a ruptura, mesmo com quem mais se ama, é o medo de deixar de ser quem você é. Deixar de honrar-se, respeitar-se e encontrar mais uma vez a história do ponto de equilíbrio entre a segurança e a liberdade, que Baum já dizia em 1920. Encontrar a medida do quanto tentar compor, do quanto negociar com o outro que lhe seja tão caro e amado, não obstante o quanto a sua expressão e a sua existência confronte, destoe e discorde, e do quanto você vive a sua verdade, o seu movimento de alma e a sua autenticidade, é a vida, é a jornada. Mas a lida com medo consiste, primeiro, em hierarquizar o medo, né? Qual medo você permite que te move mais? O medo de deixar de ser quem você é ou o medo de realmente romper e perder a pessoa amada? E quanto vale para cada um a manutenção da relação com o ser amado que não pode aceitar você na sua expressão autêntica e livre?
quanto cabe na vida de cada um pessoas caras e amadas que não aceitam, que conflitam, que violentam a sua expressão mais natural, naturalmente essencial. Então, eu fico me perguntando também, buscando e observando e estudando a medida, né, do amor que se acolhe e que acolhe o outro. E se é possível amar num lugar onde você não possa ser amado tal qual você é. E se é possível manter uma conexão em que ali você não possa ser você. Então eu acho que um pouco é passo 1, hierarquize os medos. Passo 2, entenda que, como diria Napoleão Hill no seu livro Mais Esperto que o Diabo, a força manipulatória maior da nossa dimensão e sociedade é o medo. Portanto, ele é inevitável, ele tem um lado natural, ele tem um lado sadio, que é de gerar precaução, que é de gerar moderação, que é de gerar planejamento. E desde que você seja capaz de mover-se apesar dele, você consegue se conectar com o medo numa medida saudável, mas desde que você não se paralise, porque o medo patológico é aquele que te paralisa, é aquele que te trava, é aquele que te deprime, é aquele que na contemporaneidade da moldura em que estamos de dor da alma, ele realmente te inativa. Esse é o medo perigoso. Mas o medo hierarquicamente colocado, daquele que você coloca de maior expressão para menor expressão, que te faz cuidar, que te faz vigiar e não te impede de seguir, esse é um medo bom. Então, como lidar com o medo? Chama o medo. Vem, medo! Senta comigo, meu amor. Vamos negociar o tanto que nós dançamos juntos. Vamos hierarquizar, vamos ver que música toca primeiro. É de que medo? Do medo que dá medo, do medo que dá? Da música do Lenine, que eu compartilhei há tempos na minha lista de áudios diários e gratuitos, e que se você ainda não faz parte, você está perdendo. É só clicar ali no link em azul na minha bio, no Instagram, que você vai garantir fazer parte de um dos meus 10 grupos de áudio lá de WhatsApp, grupo fechado, no qual você não recebe nada além de uma frase de resumo do convite do dia e de um áudio que compõe a leitura do livro que me acompanha há 20 anos, da Iana Vanzante, A Vida Vai Dar Certo para Mim, que está esgotadíssimo no Brasil, por isso faço questão de compartilhar a leitura. É uma leitura diária, uma leitura diferente para cada um dos 365 dias do ano, que eu faço nesse áudio, então, e a complemento com uma reflexão, com material, com um convite, com uma proposta. E nesses áudios, que já vão aí mais de 2 meses sendo enviados, acho que já mais tempo, preciso ver quantos áudios já foram, em um deles eu falo dessa música do Lenine, do inevitável medo, do medo que dá medo, do medo que dá. E de que, então, o caminho é, chama o medo faz parte, o medo compõe a festa, senta medo, dança medo. Vamos ver quem toca primeiro. É o medo da liberdade ou é o medo da segurança? É o medo da autenticidade ou é o medo da omissão? É o medo da morte ou é o medo da vida? É o medo de não fazer diferença nenhuma ou de fazer diferença a ponto que mate, que rompa? E é o medo de continuar para sempre no mesmo lugar ou é o medo de mudar?